Bíblia, ou acessasse aí em Colossenses, capítulo 2, verso número 7. Quando a gente fala de autoridade, a gente fala de poder. E a Bíblia fala de tantos homens que aonde eles pisavam a planta dos pés dele, o ambiente mudava, transformava. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas assim, ou se você conheceu pessoas assim. E quando ela chega num lugar, a atmosfera muda, o ambiente muda. Quando ele abre a boca, parece que Deus se manifesta de uma forma diferente. Eu conheci homens que, por onde eles passavam na rua, os demônios manifestavam, as pessoas caíam, sabe? Eles não precisavam orar, antes da oração, pessoas já eram curadas, paralíticos levantavam, andavam. Isso é autoridade espiritual. Eu conheço homens que, quando eles chegam no lugar e impõem as mãos sobre pessoas começam a prosperar de uma forma extraordinária. Quem quer receber isso aí, dá glória a Deus. Sabe, destrava as coisas, destrava a vida de pessoas. Isso é autoridade. Diga comigo, autoridade é poder. E a autoridade não é algo assim que cai do céu. Autoridade espiritual é fruto de intimidade com Deus. Quem quer a autoridade espiritual, então glória a Deus. Então fala para quem está do seu lado. Se você quer autoridade, você precisa crescer em intimidade com Deus. E aí a gente vai introduzir aqui para depois a gente caminhar por algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que se aplicar na sua vida, você vai explodir em 2026. Amém? Vai ser assim o ano da expansão extraordinária na sua vida, no nome de Jesus. Você recebe isso? Vamos lá, Colossenses 2,7. Enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes instruídos, abundando em ações de graças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Nós queremos vencer o teu nome. Eu sei que o Senhor já tem se movido nesse lugar. Eu sei que muitas palavras, chaves poderosas de expansão, de ativação, o Senhor já tem liberado nesse lugar, nessas 3 primeiras noites. Eu sei que é só o começo daquilo que o Senhor tem para fazer, para manifestar. Eu quero te pedir, Pai, que ao lado de cada crente que está aqui, o Senhor coloque um anjo poderoso nessa noite. Meu Deus, eu quero manietar toda a força contrária das trevas, que sejam manietadas e que retrocedam as trevas em nome do Senhor Jesus. E o único Espírito que tem poder de manifestar e falar no nosso meio seja o teu Santo Espírito poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o céu sobre esse lugar. Fala conosco de uma forma especial e poderosa. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Olha para o pastor. Antes de Deus expandir sua autoridade, Deus quer expandir você. Deus quer trabalhar no seu coração. Toda vez que Deus decide levantar alguém em autoridade, ele aprofunda as suas raízes. Ele trabalha no seu interior, trabalha no seu coração, de maneira que ele possa crescer em profundidade, em relacionamento com o Senhor, para só depois ele crescer em autoridade e em abundância diante dos homens. Esse texto de Colossenses fala enraizados e edificados nele. Você não vai crescer em autoridade espiritual se está enraizado e alicerçado no Senhor. Então, primeiro fundamento, relacionamento com Deus, vida com Deus, devocional com Deus, tempo de qualidade com Deus, é fundamental para que você tenha um crescimento espiritual. Sem vida com Deus, sem profundidade em Deus, é impossível você crescer espiritualmente.
Você chegar a ter autoridade de maneira que você vai orar e pessoas vão ser curadas, o céu vai se abrir, pessoas vão prosperar e você vai prosperar também. Quando nós somos enraizados e edificados no Senhor, as nossas raízes primeiro se aprofundam no campo do relacionamento com Deus. A Bíblia nos compara diversas vezes com o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano é uma árvore que traz uma peculiaridade importante. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e as raízes dele ultrapassam mais de 15, 20 metros de profundidade, e ele vai buscando a sua profundidade até que as suas raízes tocam na rocha. E depois que as raízes elas alcançam a rocha, elas começam a se expandir, a crescer de forma horizontal. E a Bíblia compara o justo com o cedro do Líbano. As suas raízes são profundas, elas crescem para baixo, e depois que elas tocam na rocha, elas começam a expandir de forma horizontal. Quando ele cresce, o cedro do Líbano, lá nas regiões de Jerusalém, das regiões onde Jesus andava, as casas de madeiras, as melhores casas, são construídas com o cedro do Líbano. Você não vai encontrar nenhuma casa que foi construída com uma palmeira, mas com o cedro do Líbano tem as melhores casas. O crente em Jesus, ele precisa crescer em profundidade. Diga comigo, crescer em profundidade. E isso é um secreto. Esse crescimento em profundidade, as pessoas que quando te verem com autoridade, elas não vão ver isso. O tempo que você passa na igreja, o tempo que você passa em oração, o tempo que você planta em jejum, em consagração, as vigílias do monte, os propósitos em Deus, todo esse período sacrificial, onde você está se enraizando e buscando firmeza na rocha que é Jesus para crescer, as pessoas não veem. As pessoas vão ver o teu sucesso, as pessoas vão ver a tua agenda, as pessoas vão ver o teu crescimento, as pessoas vão ver o teu fruto, mas as raízes é algo que fica no oculto. E crente que não tem vida com Deus, nem no oculto, no secreto, ele não tem crescimento espiritual. A vida é muito rasa. Ele vem na igreja de domingo em domingo, ele vem de 15 em 15 dias, ele vem na Santa Ceia, ele vem num projeto de vida, numa campanha, quando tem um pastor de fora. Mas qualquer vento que vier vai derrubar a sua vida, vai derrubar o ministério, vai derrubar a sua família, vai derrubar a vida financeira. Por quê? Porque não tem raízes profundas. Então anote aí, se você quer expandir espiritualmente, você precisa estar enraizado e edificado nele, em Jesus. O primeiro alvo do seu crescimento espiritual em autoridade é focar em Jesus. E isso é poderoso, porque quando você destrava isso na sua mente, a sua referência não é o pastor A, o pastor B, a igreja A, a igreja B, o líder de célula A, B, nada disso. A sua referência é Jesus. Você olha para Jesus e enraizado nele, o crescimento é exponencial e é certeza na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Então homens de autoridade são homens de profundidade. Eles zelam por um relacionamento com Deus. Eles têm tempo de qualidade com Deus. Eles dizimam tempo na presença de Deus. Eles anseiam pela presença de Deus. Eles buscam sedentamente a presença de Deus. Mulheres de autoridade são mulheres com raízes espirituais profundas. Ninguém vê o secreto dela, mas no secreto dela tem lágrimas, tem oração, tem entrega e tem vida de jejum e de relacionamento com Deus. A raiz sustenta a autoridade, a profundidade sustenta o crescimento. Eu lembro de uma vez que eu fui numa cidade do Tocantins chamada Nazaré, e faleceu o meu avôzinho, e eu fui naquela cidade. E depois do sepultamento eu retornei para Araguaína. Choveu muito, foi um dia que choveu muito, teve muito vento, e na volta
aquela cena, eu nunca tinha visto uma cena como aquela. Inúmeras árvores tombadas na beira da estrada, mas muitas mesmo, acho que mais de 30 árvores. Eu passei, eu conversava com o irmão que foi comigo, falei, meu Deus, que coisa, né? Como é que pode uma árvore tão grande ser arrancada por raiz? Árvores com raízes adoecidas, elas não suportam tempestades. Ministérios adoecidos, com raízes adoecidas, não suportam tempestades. Pode haver um momento na sua vida que você cresceu, por conta de uma vida com Deus, por conta de uma vida de intimidade, de oração, mas aí em determinado momento você parou, você estacionou na sua vida espiritual, e agora você não ora mais, agora você não jejuma mais, agora você não participa mais dos processos da igreja. Sabe, aquela sombra que você adquiriu ao passar dos anos, a robustez, você se apoia nisso, e de repente vem uma tempestade ou uma ventania, que a sua raiz adoecida por alguma ferida, algo que aconteceu, não sustenta, e de repente árvores grandes começam a cair. Eu tenho visto muitas árvores que um dia produziram frutos e hoje não produzem mais, só produz sombra. Muitas árvores com as raízes adoecidas, elas se sustentam no público e no público, mas perderam a autoridade espiritual. Elas falam e ninguém dá atenção, elas se movem, gritam, pulam, mas nada acontece. A árvore continua de pé, mas a autoridade se perde, ela não é mais admirável. E nós precisamos ter cuidado, porque as tempestades, as ventanias, elas virão. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Mas quando nós estamos firmados em Jesus, a nossa casa está edificada sobre a rocha. Pode vir a ventania, pode vir uma tempestade, pode vir diabo, pode vir demônios, pode vir principados, potestades. A nossa casa vai permanecer de pé, porque ela está firmada na rocha. Então é a profundidade da raiz que determina a autoridade sobre a nossa vida. E eu quero liberar sobre a sua vida que você é autoridade na sua casa, você é autoridade no seu casamento, você é autoridade sobre a vida dos seus filhos, você é autoridade no seu bairro. Mas para isso você precisa cultivar uma vida de relacionamento com Deus. E eu quero trazer aqui uns 4 princípios importantíssimos para você expandir a sua autoridade no ano de 2026, amém? Primeiro deles, a autoridade se expande quando nós temos raízes profundas. A autoridade se expande quando nós temos raízes profundas. Deus primeiro te aprofunda, depois Ele te expande. Diga para quem está do seu lado: Deus primeiro te aprofunda, depois Ele te expande. Não tem regrinha, amado. É vida com Deus. Você quer ser parecido com fulano, com ciclano, com alguém que está se envolvendo? Você acha lindo Deus se envolver na vida dele? Você precisa ter vida com Deus. Você precisa plantar com Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. As pessoas viam e ouviam Jesus, e eles percebiam a autoridade do Senhor sobre a vida dele. Se você buscar esse relacionamento mais profundo com o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, transbordando a autoridade sobre você. Segundo, a autoridade se expande quando nós caminhamos por fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha para o pastor, agora você cresceu, porque você tem relacionamento, as suas raízes estão cada vez mais se aprofundando no ambiente espiritual, em Deus, em vida congregacional, em vida ministerial. E aí de repente, olha, a sua árvore começa a ser frondosa e começa a ser frutífera. São nesses momentos que nós precisamos exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação.
Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos. E aí Jesus passa a enviar os discípulos depois de um período de treinamento. E ele diz: olha, eis que eu vos dou autoridade. A autoridade é poder. Vocês vão de 2 em 2 pelas cidades. E vocês vão entrar nas casas. E vocês vão andar nas praças. E vocês vão levar o meu evangelho. E pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ser libertas. Pessoas vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Eles saíram de 2 em 2. E quando eles voltam maravilhados, porque eles chegavam na cidade, os demônios manifestavam, pessoas eram curadas, eram libertas. E Jesus disse que viu Satanás caindo como um raio, porque havia a autoridade de Deus sobre a vida daqueles discípulos. A autoridade é liberada sobre nós quando nós crescemos em Jesus. Você vai chegar em ambientes, os ambientes vão ser transformados pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas ela é liberada através da fé. E a fé é uma sementinha que Deus coloca no nosso coração através da palavra de Deus. A fé não é um sentimento. A fé não é crer muito, acreditar muito. A fé não tem nada a ver com motivação. A fé que gera autoridade na nossa vida, ela vem pelo ouvir a palavra de Jesus. E esse texto que nós lemos fala de fé, o tanto de Colossenses como esse aqui, que nós lemos de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? É caminhando por fé, é se movendo por fé. A autoridade espiritual, ela cresce em uma atmosfera de fé. Você sabe por que essa igreja existe, esse templo existe? Porque pessoas se levantaram em fé. Pessoas se levantaram não apenas em oração, mas se levantaram em fé, se moveram em fé. Lembra da igreja pequena que se tornou o departamento infantil? Um dia teve uma semente. E aquela semente de autoridade espiritual liberou palavras. E pessoas começaram a se mover. E o mundo espiritual se moveu. E o mundo físico se moveu. E de repente as coisas começaram a crescer. Eu pergunto, a igreja pequenininha tinha autoridade que essa igreja hoje tem? Não, porque a autoridade se expandiu. Antes era pequena e ela foi expandida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus tem feito. Não foi Jesus. Deus tem feito um mover sobrenatural nessa cidade. Muitas igrejas têm crescido. Muitos lugares o mover de Deus está lá, o Espírito de Deus está lá, porque homens entregaram o seu coração a Jesus e mulheres e discípulos começaram a se mover no mover de oração, de busca, intensidade, transformação pela nossa cidade. Hoje nós vemos várias igrejas e vários ministérios crescendo em um mover profético assim, extraordinário, sobrenatural. E isso é maravilhoso. Mas um dia foi só uma semente. Um dia foi só uma palavra de Deus, liberada profeticamente com a imposição de mãos e dizendo: olha, você vai ser uma atalaia nessa cidade, você vai ser um instrumento do Senhor nessa cidade, através de você, olha, vai se expandir o reino dos céus. Deus liberou uma palavra de poder, e essa palavra de poder libera autoridade sobre a sua vida. Nossa igreja é uma igreja bem pequenininha, lá na Rua 14, um grupo pequeno de irmãos, e Deus liberou uma palavra sobre a nossa igreja, e sobre aquela palavra nós se movemos e a nossa igreja se moveu. Hoje a nossa igreja é um lugar de autoridade naquela região. Glória a Deus. Excelente. Nós temos visto de uma forma exponencial Deus se mover na nossa cidade, e isso é fruto de oração, de raízes da igreja, mas também é fruto de pessoas que se moveram por fé, cresceram nessa atmosfera de fé e não vão para uma igreja apenas para uma campanha, para uma conferência, para ter um ano melhor. Não, eles se movem sobre a palavra liberada, eles se movem sobre o profético, eles se movem sobre aquilo que Deus está falando, e quando eles se movem, eles começam a crescer em autoridade. Queridos, Deus quer que você entenda que a fé abre portas que o natural não explica. Não é natural o que está acontecendo num bairro distante como esse, é sobrenatural de Deus.
beleza, não é pelo tanto que nós estudamos, não é pela nossa graduação, não é pelo nosso esforço, é pelo sobrenatural de Deus liberado sobre a nossa vida. Houve crescimento espiritual, houve raízes aprofundadas, houve um lançar sobre uma palavra profética, sobre uma palavra de fé, e de repente as coisas que não davam certo começam a dar certo. Lugares que não começavam a prosperar começam a prosperar. Áreas que não rompiam começam a romper. A autoridade espiritual não cresce na lógica, cresce na fé e na obediência. A fé e a obediência andam juntos na vida daquele que cresce espiritualmente. Porque você pode ser fé, você pode ser uma pessoa que acredita na palavra de Deus, mas se você não obedece a palavra, se você não se lança sobre a palavra, você não tem autoridade naquilo que você recebe. Jesus preparou 12 discípulos. Desses 12, quantos dele andaram sobre as águas? Apenas Simão Pedro. Porque na hora que ele recebe a palavra, ele se lança. O que você faz quando você recebe a palavra? Você se lança, você se move, você sai do mar, você sai da zona de conforto, você vai para o profundo, você se lança no Senhor, ou você fica apenas observando. É por isso que a palavra diz, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se tem alguém que Deus é apaixonado, é alguém que se move com fé. Tem um gigante, um incircunciso, se levantando contra o povo de Deus 40 dias, todos os dias ele se levanta e ninguém faz nada. Mas de repente tem um menino, que sobre ele é uma palavra de fé. Há um profeta que foi lá na casa dele, impôs as mãos sobre a vida dele, e disse, olha, há uma unção de reinado sobre a sua vida, toma posse. Ele vai para o pasto, vai cuidar de ovelhas. Os irmãos dele estão lá na guerra, estão lutando, ele está cuidando de ovelhas, mas o seu coração não está no pasto, o seu coração está no trono, está em Deus, e ele se move profeticamente, ele se move por fé, ele reconhece que Deus já liberou autoridade sobre a vida dele, e a primeira vez que ele pisa no arraial da guerra, ele tem discernimento espiritual. Mas antes do discernimento, ele já tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Quem tem palavra de Deus sobre a sua vida, levanta a mão da glória, aleluia. Se você tem palavra de Deus sobre a sua vida, eu profetizo que o discernimento do Senhor virá sobre a sua vida nesse dia. Quando Davi chega no arraial, diz que esse maluco, e todo mundo olha para ele, esse maluco é você, porque todos os outros não tinham a fé que Davi tinha. Porque a fé que ele recebeu foi fruto de raízes profundas e espirituais. Sabe, queridos, Deus se revela a quem tem raízes profundas nele. Deus traz revelações do hoje, do agora, do amanhã, para daqui 100 anos, daqui a volta de Jesus, para quem tem raízes profundas e vida de relacionamento com ele. Você não vai ter autoridade espiritual se você não se move por fé. Se você está sempre duvidando, se você está sempre questionando, isso apodrece as suas raízes espirituais. Se mova no profeta. Ah, irmão, chegou um pastor aqui que ele olha e as pessoas caem. Se você não cair, você se joga. Eu não tenho dificuldade com isso. Aí eu não quero cair, eu não quero isso, eu não quero lá em eu não quero ir, eu não quero. Diga comigo, tudo que Deus tiver para mim. Tudo que Deus tiver para mim. Eu quero. Eu quero. Vai vir para quem está do seu lado. Se você não quiser, eu recebo o que Deus tem para você. Se você não quiser, eu recebo por você. Eu não estou nem aí. Eu não tenho dificuldade com ondas, desde que o Senhor esteja na onda, pulo nela. Amém. Eu não tenho dificuldade com o governo, desde que o Senhor esteja nele. Lembra do povo hebreu, ali no Egito, a terra de Canaã, quando a nuvem se movia, eles se moviam, quando a nuvem parava, eles se paravam. Meu querido, se Deus se mover, se mova, se mova, se mova. Se tem palavra de Deus, se mova, se mova, se mova. Se tem profecia, mistério na igreja, se mova. Glória a Deus. Porque se nós não nos movermos, nós não agradaremos o Senhor.
Houve uma geração que pereceu no deserto, porque eles não se moviam, eles só reclamavam. Quem reclama não recebe autoridade espiritual. Paulo completa, Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Você vai recuar, vai ficar reclamando, ou você vai enfrentar os desafios que vierem sobre você em 2026. Aquele que está com você é maior do que qualquer desafio. Amém. Aquele que vai diante de você, vai endireitando os caminhos sós. Aquele que chamou você, elegeu você, escolheu você, é o mesmo que vai capacitar você e liberar sobre a sua vida autoridade espiritual para você romper os ciclos que precisam ser rompidos na sua vida. O crente que caminha por fé, ele rompe ciclos. Eu quero liberar em nome de Jesus profeticamente um novo ciclo, uma nova fase da sua vida. Chega de ficar andando em ciclos, vai olhando. Você vai receber destino, você vai receber direção, você vai receber revelação, chaves proféticas nesse dia. Mas eu preciso me lançar em fé. Está todo mundo lá em cima, todo dia lá. Ai, Golias chegou. Qual é o seu Golias? Qual é o gigante que te amedronta? Ele não vem só em 2025, 2024, 2023. Desde que você se entende por gente, ele te amedronta. Você vai caminhar por fé. Deus vai liberar autoridade espiritual sobre a sua vida. Esse ciclo vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. Você vai romper esse ciclo em fé. Avançar em territórios espirituais. Nós estamos ali no setor do Orione. O nome já fala, né? Ainda bem que não está transmitindo na vida. E quando nós nos estabelecemos naquele lugar como igreja, tem uma praça lá, e a gente fez um ato profético naquela praça, e nós rodeamos durante 7 dias, em oração, e declarando as fortalezas espirituais caindo daquele lugar. Nós tínhamos 2 carros na época, e a gente foi viajar para Colinas, a pastora deixou o carro dela lá, estacionado em frente para a igreja. Quando a gente chegou, estava faltando um pneu. Os caras foram lá roubar o pneu, deixaram o carro só com 3 pneus. A praça era um lugar onde as pessoas usavam drogas, fumavam, prostituíam. Aí abriu um inferninho, na outra esquina lá, na Cônego Joãozinho, perto da igreja. E de repente ali era piseiro todo dia. Às vezes a gente chegava para entrar na igreja, tinha festas do lado de fora da igreja, na porta, cheia, tudo de ruim tinha lá, preservativo. E nós começamos a orar e declarar em nome de Jesus aquelas forças das trevas, retrocedendo e batendo e retirando daquele lugar. Começamos um propósito de oração, intensificando, clamando ao Senhor. De repente começa a morrer gente. Numa semana morre 1, na outra semana morre 2, na outra semana morre 3, morre policial. Aquele lugar se tornou um campo de batalha. Nós não sabíamos a dimensão espiritual daquilo que nós estávamos enfrentando. Você já consegue discernir na sua casa um ambiente espiritual? No seu trabalho, na sua família, talvez geracional. Talvez você venha carregando até aqui uma herança espiritual maldita que acompanha maldições sobre a sua casa, sobre a sua família, em uma área da saúde, em uma área financeira, em uma área sexual, em uma área amorosa. Todo mundo da sua família, ninguém dá certo. Todo mundo morre com determinada doença. Nós começamos a nos levantar e nós começamos a declarar com fé palavras proféticas, entendendo que naquele lugar ali Deus havia nos dado aquele território espiritual e nós éramos autoridade espiritual naquele lugar. Seu pastor não precisa chegar lá, você já é autoridade espiritual naquele lugar. Estenda as mãos sobre a cama do seu filho, do seu esposo, sobre aquele bairro. Você não precisa mudar de bairro. Você vai ser agente de Deus, vai transformar esse bairro que Deus te jogou em nome de Jesus. Você é a autoridade espiritual.
Irmãos, os céus foi só um tempo. Antes, aquele bairro era conhecido pela igreja lá. Eu não vou falar o nome, você já sabe. Do dono, já falei, né? Vocês estavam tudo curiosos também. Hoje o bairro é conhecido pela nossa igreja também. Glória a Deus. Que Jesus está lá. Você pode aplaudir Jesus da glória. Glória a Deus. Vai haver um antes e depois no seu bairro, quando você se mover e crescer em autoridade espiritual ali. Você vai ser boca profética naquele lugar em nome de Jesus. O crente que caminha por fé destrava dons, vence gigantes e aumenta a autoridade espiritual. É a fé que você pratica que determina a autoridade que Deus te confia. Amém. É uma crescente. Sabe? Hoje você começa orando por dor de cabeça. Amanhã você começa orando, vai continuar orando por uma dor maior. E Deus vai se mover. Depois Deus vai começar a te usar e você vai orar e tumores vão desaparecer. E aí Deus vai aumentando a autoridade. Vai chegar um dia que você vai orar e paralíticos vão andar, e cegos vão ver, e cancerosos vão ser curados. É uma crescente. A fé que você pratica determina a autoridade que você tem. Se você não se move em fé, você não tem autoridade nenhuma. Olha para o pastor, Deus nunca vai te dar um canhão para você matar um passarinho. Se o seu alvo é um passarinho, basta um estilingue, é suficiente. Mas quanto maior a visão que Deus tiver, maior será o nível de autoridade e unção que Deus vai liberar sobre a sua vida. Por isso que é importante ter raízes. E por isso que é importante começar nas pequenas coisas. Davi não enfrentou primeiro Golias. Davi começou, olha, o filhote de leão, foi lá e pegou na barba dele. Você pegava na barba ou saía correndo? Você é crente de unção ou é crente cagando? Oh, desculpa. Você é crente de enfrenta ou crente de foco? Por que Davi enfrentou o filhote de leão? Porque tinha a palavra profética de Deus sobre a vida dele. O profeta foi lá e disse: você vai ser rei, você vai ser grande, você vai crescer. A palavra que Deus liberou na sua vida vai se cumprir. Você vai começar a se mover crendo naquilo que Deus falou por você, naquilo que você recebeu no encontro com Deus, naquilo que você recebeu numa conferência, naquilo que você recebeu na viagem lá no Brasil, naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Você vai começar a se mover nisso. Depois Davi, ele enfrenta o urso, e ele vai enfrentar outras pestes, cobras, de todo jeito, cascavel, surucucu, caninando, jararaca. Quando chega na hora de enfrentar o gigante, ele sabe que tem que escapar. Glória a Deus. Ele não tem medo, ele não titubia, ele sabe que Deus, ele vai dar vitória com ele. Aleluia. A igreja que anda por fé, ela governa territórios que jamais foram alcançadas. Ela consegue se mover e crescer. Essa igreja tem crescido e tem alcançado territórios, assim como muitas igrejas em Araguaína. Mas talvez você tenha estado nesse ambiente, você tenha visto tantas pessoas crescer, mas você não cresce, porque se você não se move primeiro na autoridade espiritual que está sobre a sua vida, pastoreando, liberando chaves, liberando direção sobre a sua vida. E segundo, que você também não se move naquilo que Deus está falando. Nós estamos hoje na quarta noite do projeto de vida. Chegou a hora de virar a chave. Amém. Chegou a hora de você vir para cá com um pensamento diferente. Amém. Eu lembro de um autor que eu gosto muito, ele já falecido, Dr. T.L. Osborne. E esse foi um pastor, um evangelista americano, e ele escreveu um livro, Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. Então, se você tiver vontade de ler, você lê dessa grossura. E ele conta que por muito tempo na vida dele, o ministério dele foi raquítico, frágil, nada acontecia. Um dia na sala dele, ele chamou a esposa dele, a doutora Daisy Osborne, e ali na sala, eles fizeram um propósito diante de Deus.
de começarem a ler a Bíblia como se eles nunca tivessem lido a Bíblia. E assim eles fizeram um propósito diante de Deus, e a partir daquele dia, cada palavra que eles liam era como se a boca de Deus estivesse falando com ele. E Deus começou a dar autoridade espiritual para o Oswald e para Deus. A casa dele começou a se mover, a igreja começou a se mover, o bairro começou a se mover, porque eles não eram mais ouvintes apenas, eles passaram a se tornar praticantes, começaram a exercer a fé, exercer a autoridade que Deus havia liberado sobre a vida deles pela palavra. Esse homem fazia cruzadas no mundo inteiro, ele começava a orar e de repente as nuvens começavam a se mover e o rosto de Deus, como se fosse a face de Deus, se manifestava nas nuvens. Em algumas cruzadas, pessoas sem braços nasciam braços, pessoas sem olhos nasciam olhos, pessoas sem pernas nasciam pernas. Porque sobre a vida daquele homem havia uma autoridade extraordinária de Deus. Alguém que cresceu, enraizou em Jesus, alguém se moveu com fé e começou a experimentar o sobrenatural sobre a sua vida. Vai acontecer sobre pessoas aqui também. O sobrenatural vai se mover na sua vida através da sua atitude e ação de fé em nome de Jesus. Essa igreja só tem expandido por causa de pessoas de fé. O apóstolo de vocês, muitos líderes que compram a visão. Nada cresce por acaso. Se cresceu é porque há uma unção de crescimento, há uma dedicação de pessoas que têm a visão de fé, a visão de Deus. A fé amplia a visão e traz direção. Terceiro, a autoridade se expande com ações de graça e serviço à sociedade. Amém? Parece que está fora do contexto, mas não está. Porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela foi uma igreja que primeiro cresceu enraizada em Jesus. Jesus morre e ressuscita, eles vão se lançar em fé na palavra que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejam investidas de poder. Eles se lançam em fé e a autoridade de Deus vem sobre eles. E após o Pentecostes, há uma crescente naquela igreja. Paulo prega, ganha 3, ganha 5 mil almas. A Bíblia diz que o crescimento foi tão extraordinário que a igreja caiu na graça do povo. As pessoas começaram a admirar a igreja, porque havia autoridade espiritual sobre a igreja. Quando a igreja cresce, a autoridade espiritual do Senhor sobre a igreja também cresce. E aí a gente vai ver Jesus dizendo, olha, que vai colocar os discípulos diante de autoridade, de reis, de governantes. Isso é fruto de uma igreja saudável, que cresceu espiritualmente e diante da sociedade, a sociedade reconhece a autoridade de Deus sobre a vida deles. E quando nós crescemos, é para a gente servir. Para que você quer crescer em autoridade espiritual? É só para você ser da água, do fogo, da palavra, do mistério, da revelação, da cura, das pessoas olharem e ele, você é poderoso, essa é a risada ungida mesmo. A igreja cresceu e a igreja entendeu a importância da ação de graças. Você vê lá no princípio, no Gênesis, Deus faz na vida de Abraão, Abraão vai e sacrifica, levanta um altar de ação de graças e ele adora o Senhor com altar. E isso vai se tornando uma cultura na igreja. Deus vai tirar o povo do Egito e eles levantam um altar de sacrifício, mas não é só sacrifício, aquilo ali é um ato profético de ação de graças. Deus está fazendo na minha vida, eu estou honrando. Deus está fazendo na minha vida, eu estou honrando. Deus está me dando, eu estou devolvendo em honra a Ele. E o cuidado das pessoas é papel de uma igreja que cresceu e entendeu a autoridade espiritual que Deus liberou sobre a sua vida. É por isso que a gente cuida de gente. É por isso que a gente cuida de célula. É por isso que a gente evangeliza no hospital. É por isso que a gente vai na casa de recuperação.
É por isso que a gente tira tempo para sentar e ouvir uma pessoa meia hora, uma hora. É por isso que a gente leva a cesta básica, é por isso que a gente dá o tempo, é por isso que a gente paga a inscrição para o encontro com Deus. É por isso que a gente se move, porque nós entendemos que nós crescemos espiritualmente. Quem não cresceu espiritualmente não tem atitude de ação de graça. Quem não cresceu espiritualmente não sabe o que é uma oferta de sacrifício no campanha. Não sabe o que é semear na vida de alguém que está chegando, está começando. Não sabe o que é dizimar tempo para cuidar de alguém, para abrir a casa, para ser um acolhedor, uma célula na casa, para ter um cuidado especial, para dedicar tempo à vida de pessoas. E a igreja primitiva, quando cresce a autoridade sobre eles, há uma preocupação sobre a vida deles de servir. O cristão que serve é um cristão que cresceu em autoridade e se torna autoridade naquilo que ele faz. A igreja Lagoinha, Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte, era dentro de uma favela. Eu fui lá 14 anos atrás. E meu Deus, como é que uma igreja cresce no meio de uma favela? E ela primeiro cresceu em raízes, profundidades em Deus. Depois eles cresceram em fé, começaram a construir um tempo maior, a se lançar, vamos no ministério de louvor, vamos no ministério de ação social, vamos no ministério disso. Quando eu fui aquela vez já tinha mais de 150 ministérios, 14 anos atrás. E aí a igreja entende que precisa cuidar de gente. Fala para quem está do seu lado, crente cuida de gente. Quem cresce em autoridade espiritual cuida de gente. A gente se torna responsável. Esse ano nós perdemos uma ovelha querida na nossa. Eu tive uma experiência, apóstolo, que eu não desejo para pastor nenhum. Que é de fazer um culto fúnebre de uma ovelha que tirou a vida. Isso é uma experiência triste. Você saber que teve alguém que esteve no meio da congregação, que estava doente, que estava ferido, que estava machucado, mas que não foi acolhida, que não foi percebida, que pessoas que estavam do lado não deram a mínima, ou não entenderam, ou não perguntaram. De repente um dia eu estou em casa, o telefone toca, eu disse, sou. Meu Deus. O crente que cresceu espiritualmente, ele tem um olhar para dentro e tem um olhar para fora. Essa pessoa que está do seu lado aí é seu irmão. Essa pessoa que está aqui no altar adoece da mesma forma. Igreja cuida um dos outros. Eu tive que aconselhar uma mãe que perdeu o filho dentro da sua própria casa. Eu tive que aconselhar uma esposa com uma criancinha pequenininha de fora. Feridos. A gente não pode normalizar essas coisas no ambiente de igreja. Deus nos deu autoridade é poder. Deus nos deu missão, discernimento, sabedoria. E a gente precisa tirar tempo para cuidar dessas pessoas. Hoje o Ministério de Homens da nossa igreja é um dos ministérios que mais cresce, né, Fabiano? Na nossa igreja. O Ministério de Casais. Hoje eu tenho homens na igreja que, quando sentem qualquer coisa, já fecha. Meu Deus, está aqui o seu radar, porque Fabiano sabe disso. Quem cresce em autoridade espiritual cuida de gente. Fala para quem está do seu lado, Deus te chamou para cuidar de gente. Seja abraço para alguém, seja boca na vida de alguém, seja olhos na vida de alguém. Fala para ele, pode contar comigo, irmão. Se precisar de mim, pode contar comigo. A igreja caiu na graça das pessoas, sabe por quê? Porque cuidava de gente. Igreja que não cuida de gente é qualquer coisa, menos igreja. A igreja primitiva cresceu porque servia, porque abençoava, porque ajudava, porque repartia.
e são predicados de quem cresceu em autoridade espiritual, de quem cresceu espiritualmente. Atos 2,46, contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja vai crescer, a célula vai crescer, você vai crescer, sua empresa vai crescer, sua conta bancária vai crescer, as viagens vão crescer, tudo vai crescer. Quando você se move em ação de Deus, fala para quem está do seu lado, seja o crente mais generoso da igreja. Diga assim: a tartaruga acabou na minha vida. Ela estava convertida em muitas igrejas. Aí você vai dar onça, vai dar garupa, porque você vai ter muita onça, muita garupa. Você vai ter muita provisão, porque quem cresce espiritualmente, ele cresce em ação de graça. Você vê Abraão, ele começou semeando e era o homem mais rico da sua época. A igreja que cresce, que serve é reconhecida, a igreja que serve é respeitada, a igreja que serve é influência na cidade. Todo mundo sabe, olha, aquela igreja. E quando falar daquela igreja, está falando de você. Quando falar da vida abundante, está falando de você, porque você faz parte dessa igreja. Ela influencia a cidade, mas mais do que isso, ela influencia pessoas. Homens que levantaram altares de gratidão eram sempre homens que expandiam. Noé levantou o altar da gratidão e da aliança. Abraão, da gratidão e da multiplicação. Davi, da gratidão e da expansão do reinado. Quem serve cresce, quem serve é promovido por Deus. Você precisa entrar 2026 com o coração apaixonado e decidido a servir ao Senhor. E é só assim você vai ver um crescimento espiritual extraordinário na sua vida. A gratidão abre portas que o talento jamais abriria. Jamais abriria. O Davi, ele era um menino grato. O seu pai colocou ele para cuidar de ovelhas e ele foi com gratidão cuidar das ovelhas. Ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. Ele foi servir Saul e ele foi grato a Saul. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não se levantou contra Saul. Ele não tinha talento, mas ele tinha um coração grato. O talento que ele tinha era tocar a harpazinha dele só. E Deus foi acrescentando, Deus foi acrescentando, Deus foi acrescentando. Deus não está em busca do seu talento, Deus está em busca do coração grato. Diga para quem está do seu lado: eu não vou ser grato. Vou ser grato a Deus por tudo. Por fim, a autoridade se expande quando recebemos o poder do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Isso aqui é uma igreja mais lúcida. Nós queremos ser a igreja da palavra, mas nós também queremos ser a igreja do poder. Nós queremos ser a igreja do avivamento. Nós queremos ser a igreja de Atos. Nós queremos ser a igreja que, quando ela chega em territórios, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E a igreja só cresceu porque foi derramado o Espírito Santo sobre eles. E é o Espírito Santo que nos concede autoridade espiritual. A igreja não cresce apenas por estratégia, mas ela cresce porque há expansão, houve expansão de autoridade e de poder na vida dos membros. Sabe, quanto mais autoridade de Deus haver sobre a sua vida, mais a igreja vai crescer. Mais vão surgir novos líderes, novos ministros de louvor, novos líderes de célula, novos evangelistas, novos pastores, novas profecias, novos milagres, novas chaves sobre a igreja, porque houve uma expansão de autoridade e poder. Ela cresceu em poder, cresceu em revelação, cresceu em dons, cresceu em curas, cresceu em ousadia, mas cresceu primeiro no fogo do Espírito Santo. Gente, eram 120, mas primeiro começou com 12.
E aí foi multiplicando o grupo que orava, que buscava o poder de Deus. A igreja pode ter tudo, pode ter telão de LED, pode ter luz, pode ser no centro da cidade, pode ser a igreja mais bonita da cidade. Se não tiver poder de Deus, não é igreja. O crente tem que expandir a presença de Deus no coração dele. Tem que buscar a promessa, tem que buscar o poder do Espírito Santo. Porque quando você chegar em geografias que precisam ser alteradas, você vai precisar estar cheio do poder, você vai precisar estar cheio da revelação, você vai precisar estar cheio dos dons espirituais, da ousadia do Espírito Santo. E Jesus disse para aquela igreja: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Teve 2 que saíram e estão em direção a Emaús. Emaús era Caldas Novas da época, era cidade de águas termais, e eles não tem nada a ver comigo. Mas o restante está lá no cenáculo buscando a promessa de Deus. Quem quer a promessa de Deus aí? Dá glória a Deus. Quem quer ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Dá glória a Deus. Você precisa estar em Jerusalém. Jerusalém representa aqui a igreja, a comunidade. Quer poder de Deus, mas fica em casa. Quer poder de Deus, mas não participa. Quer poder de Deus, mas não se entrega. Quer poder de Deus, mas não se rende. Quer poder de Deus, mas não paga o preço. Você vai ter experiências, mas não vai ter autoridade. A autoridade é para quem tem raízes profundas. E aqui está nascendo uma geração que vai ter raízes profundas. Tem que buscar. Eles estão lá, eles estão orando, eles estão buscando. Esses 2 que estão fora do caminho, de repente Jesus olha, vai lá e começa a conversar com eles. De repente o coração deles começa a arder. Tem algo diferente. Jesus está falando. E na hora do partir do pão, eles têm um discernimento. Ninguém parte o pão desse jeito como Jesus. É quando a palavra vem, e ela vem com endereço, ela vem com algo específico. Deus usou na primeira noite, e ela vem direto no seu coração. Deus usou na segunda noite, e ela vem direto no seu coração. Deus usou na terceira noite, ontem, e ela vem direto ao seu coração. Deus usou hoje, de repente ela vem direto ao seu coração. E Deus vai usar amanhã e vem direto ao seu coração. E todos os dias da campanha ela vem ao seu coração, ela vem ao seu coração. E ela vai movendo e ela vai transformando o seu interior em poder. Vai mudando o seu status por dentro para depois mudar por fora a sua vida. É esse poder que gerava autoridade na igreja. É por isso que havia temor de Deus na igreja. É por isso que os crentes chegavam em ambiente e as pessoas ficavam com o que está acontecendo. Porque na hora que eles se moviam, havia autoridade e poder sobre a vida dele. Essa autoridade gerava impacto. Essa autoridade gerava um crescimento exponencial. E aí Atos 2,43 diz que muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aonde o Espírito fluía, a autoridade se expandia. Nós precisamos ser uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo. Ô irmãos, olha para o pastor. Em muitos lugares, o Espírito Santo não tem mais liberdade de se mover. Você sabia disso? O Espírito Santo precisa aproveitar brechinhas. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não faz isso, porque não pode aquilo. O próprio crente, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E Deus tem que aproveitar brechinhas na sua vida, olha, jogar um resquíciozinho na sua vida. Aonde há corações abertos para buscar a presença de Deus, o Espírito Santo vai liberar autoridade. Olha, eu fui numa conferência em São Paulo esse ano, e eu nunca vi uma conferência daquele jeito. Nós passamos ali 3 dias, 4 dias, e o Espírito Santo se moveu profeticamente em cura, em poder, em ativação, desde o primeiro dia até o final. A gente chegava na conferência e a gente caía para todo lado.
Eu só não vi gente cair no banheiro, mas nos corredores, na frente do banheiro, na água, nos restaurantes, nas praças, eram todo tempo pessoas orando e buscando a Deus, e aquele lugar o Espírito Santo se envolvendo e ativando pessoas de uma forma tão poderosa, tão apaixonante. Eu falei, Deus, o Senhor falou no meu coração: aonde houver um coração sedento de transformação, um coração quebrantado, o meu poder vai estar ali para transformar. Nós precisamos nos mover com o coração quebrantado, porque Deus não vai nos revestir apenas de poder, mas Deus vai nos revestir de autoridade. Onde o Espírito repousa, a autoridade se manifesta. E as pessoas de várias nações ali orando por tanta gente que não sabia nem o idioma, e de repente oravam, e as pessoas eram tomadas pelo poder de Deus. Deus ainda toma pessoas com seu poder. Deus ainda libera unção e chaves de autoridade sobre a igreja. Nós ainda somos uma igreja que crê no sobrenatural. Nós ainda somos uma igreja que crê na visitação do Espírito Santo. Se você crê nisso, levante as suas mãos e adore. Dê glória, dê uma aleluia de Jesus. É isso que eu quero na minha vida nessa noite, uma ativação profética do céu. 2026 será um ano de dons ativados, ousadia liberada e poder manifesto sobre a igreja. O que vocês vão viver aqui nesses 12 dias, irmãos, isso aqui é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir, mas seja alguém que busca o Espírito Santo. Aleluia. Busca a presença de Deus, busca os dons espirituais, busca as chaves de Deus para a sua vida. Fica de pé. Talvez você entrou aqui, está fazendo campanha, projeto de vida, você está com tantos pedidos aí. Minha vida, minha casa, meu casamento. Expansão espiritual, de autoridade espiritual, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você. É para cumprir um propósito, é para cumprir um chamado, é para te revestir de autoridade e poder, para você ser boca de Deus, canal de Deus, instrumento de Deus para esta geração. Se você deseja viver num nível maior de autoridade espiritual, se você entrou aqui e você quer ter raízes mais profundas, você quer aumentar a sua fé no serviço, você quer ser ativado pelo poder do Espírito, você quer que Deus em 2026 de uma forma extraordinária se manifeste na sua vida e através da sua vida com autoridade, eu quero chamar você para vir aqui na frente. Eu quero orar por você, venha rápido. Eu quero impor as mãos sobre você para que você seja ativado nessa noite, e ativado de uma forma tão poderosa que você saia da letargia, saia da mornidão espiritual, e você, como cedro do Líbano, comece a buscar aprofundar-se nas águas do Espírito, as suas raízes, de tal maneira que as suas raízes grudem na rocha e comecem a se expandir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, fundamentadas na rocha que é Cristo para a sua vida. Aleluia.